Olá, queridos alunos do 5º e 6º ano. Hoje vamos falar dos múltiplos e divisores. Continuamos falando de números naturais, então vamos falar de múltiplos e divisores de números naturais. E vão surgir aqui alguns números muito interessantes. O que seriam, então, esses múltiplos de um número real? Imagine você a seguinte situação. Você está lidando com o número 3, por exemplo. Quem são os múltiplos de 3? Professor, são os números que aparecem na tabuada do 3? Também. Por exemplo, o próprio 3 é um múltiplo de 3. Não só o próprio 3, como o número 6 é um múltiplo de 3. O número 9 é outro múltiplo de 3. O número 12 é um múltiplo de 3. Todos esses números aqui, eles aparecem na tabuada do 3. Se você multiplica 3 por alguém, você obtém um número desses. Por exemplo, se tu multiplica 3 por 1, tu obtém 3. Se tu multiplica 3 por 2, tu obtém 6. Se tu multiplica 3 por 3, obtém 9. Se multiplicas 3 por 4, obterá 12. Se multiplicares o número 3 por 5, obterá o número 15. E se tu multiplicares o número 3 por 6, obterá 18. E segue. Por 7, obterá 21. Por 8, obterá 24. Por 9, obterá 27. E por 10, obterá o número 30. Mas não para por aí, porque a tabuada do 3, para por aqui. Você fala, olha, 3 vezes 10 é 30, acabou. Mas os múltiplos de 3 não param por aí. Você tem o número por 33, por exemplo, que você obtém multiplicando 3 por 11. E se você obtém 33 a partir da multiplicação de 3 por 11, então 33 é um múltiplo de 3. Idem para o 36, que você obtém ao multiplicar 3 por 12. Ou ao 39, que tu obtém ao multiplicar 3 por 13. Ou ao 42, que você obtém quando multiplica 3 por 14. E segue. Se você multiplicar 3 por 15, tu obterá 45. E aqui você já percebeu que nós vamos continuar ao infinito e além, se continuarmos multiplicando números naturais por 3. Aqui nós multiplicamos todos os números, indo do 1 até o 15. Multiplicamos todos os números entre 1 e 15 por 3 e obtivemos essa lista, essa sequência de números, de 3 até 45. Mas nós não precisaríamos parar aqui em 15. Nós poderíamos muito bem continuar multiplicando números por 3. Obteríamos 48, obteríamos 51, depois os 54. E continuaríamos infinitamente. Significa que o número 3 tem infinitos múltiplos. E o número 3 é um número natural. E os seus múltiplos são números naturais, porque nós estamos multiplicando o 3 por números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante. Agora, tem números que não são múltiplos de 3. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Imaginem o número 7. O número 7 é ou não é múltiplo de 3? Você vai procurar aqui nessa lista dos números de 3, vai ver se encontra o número 7. O número 7 deveria estar aqui entre o 6 e o 9, mas ele não aparece. Se ele não aparece aqui, de forma grosseira, poderia dizer que o número 7 não pertence à tabuada do 3. Então, 7 não aparece aqui, então 7 não é múltiplo de 3, tá? Não é. Que fique claro, não é. O 7 não é múltiplo de 3. Já o número 9, o número de 9 é. O número 9 é, porque ele aparece aqui, ó. Aliás, o 9, ele é
obtida a partir da multiplicação do 3 pelo próprio 3. Se você multiplica 3 por 3, obtém 9. Então, 9 é um múltiplo. Né? Múltiplo, aqueles números que vão aparecer na tabuada do 3. E talvez você se pergunte, um número é ou não é múltiplo de outro? Né? Já que estamos aí com 3, vamos ver se alguns números são ou não são múltiplos de 3. Vamos começar aqui com alguns exemplos. Eu disse que o 7 não era, né? Já disse que o 7 não. E que o 9 é múltiplo de 3. Isso olhando ali naquela tabuadinha. Mas se eu pegasse um número muito grande e quisesse saber se esse número é ou não é múltiplo de 3, né? Porque é fácil verificar na tabuada do 3, né? Até o número 30, ou talvez um pouquinho mais, até o número 60. Mas se eu tiver, por exemplo, vou pegar um número bem diferente e bem grande e que estejamos interessados em saber se se trata ou não de um múltiplo de 3. Vou pegar aqui o número 243. Será que o número 243 é um múltiplo de 3? Não será? O que você acha? Como que eu posso descobrir se esse número aqui está na sequência de múltiplos de 3 ou não? A melhor alternativa aqui é dividir esse número por 3. Vamos ver o que acontece? Dá para dividir 2 por 3? Você me responderá que não. Né? Então, coloco um zerinho aqui e abaixo o 4. O resto aqui é 2. Abaixo o 4 aqui, ó, tenho 24. 24 dá para dividir por 3? Dá, professor. Na tabuada do 3, 3 vezes 8 é 24, né? Inclusive, aqui vai, o resto será 0. Eu vou abaixar o número 3 aqui. E o número 3, com certeza, dá para dividir por 3, dá 1. 1 vezes 3 é 3, portanto, o resto é 0. Qual foi o resto aqui? 0. E o número aqui, 81. A parte importante aqui para vocês observarem é os elementos da divisão. Esse cara aqui a gente chama de divisor. Esse aqui, o 243, de dividendo. E esse carinha aqui, o 0, de resto. Então, nós temos o... Nesse exemplo, nós temos 4 elementos importantes na divisão. Nós temos o dividendo, que é o número 243. 243. Nós temos o divisor, que é o número 3. Nós temos o quociente, que é o número 81. Pessoal, 0, 81 e 81 é o mesmo número, né? E nós temos o resto, que é 0. Tá? Então, esses são os elementos que nós temos nessa divisão. E um elemento importantíssimo nessa divisão é justamente o resto, que é 0. Como o resto aqui é 0, significa que 243 dividido por 3 é exatamente 81. Né? Ou seja, isso aqui significa que 3 multiplicado por 81 é exatamente igual a 243, né? Ou seja, 243 é um múltiplo de 3. Na verdade, 243 é 3 vezes 81. Vamos pegar outro número aí como exemplo, para a gente ver se é ou não é múltiplo. Eu vou pegar aqui outro exemplo, vou pegar outro número que a gente não sabe de cara se ele é ou não é múltiplo. Vou pegar o 716. Professor, será que 716 é ou não é múltiplo de 3? Vamos ver. Começo aqui a minha divisão por 3, né? Evidentemente, se eu quero saber se ele é múltiplo de 3.
O 7 dá para dividir por 3. Dá por 2, né? 2 vezes 6, 2 vezes 3 é 6, sobra 1. Abaixo 1 eu tenho 11. 11 dá para dividir por 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4 é 12, né? Passa. 9 vezes 3. Aqui vai sobrar 2. Abaixo 6, 26. 3 vezes 8 é 24. Vai sobrar um resto 2. Né? E 2 é menor que 3. Não dá para continuar, né? Então aqui, nesse problema aqui, eu obtive quais informações? O meu dividendo era 716. O meu divisor, de novo, era 3. Eu queria saber se 716 era múltiplo de 3. O meu quociente foi 298. Porém, eu tive um resto igual a 2. O que significa esse resto igual a 2? Significa que se eu multiplicar 298 por 3, eu não obtenho 716, eu obtenho 714, né? Eu preciso de mais dois números. Agora, se eu multiplicar 3 por 299, eu vou obter 717. Né? Vai passar. Ou seja, esse número 298 ele não vai aparecer na minha tabuada do 3. E como que eu sei que ele não aparece? Porque o resto aqui é 2. Então a pergunta aqui que fica é o seguinte: o resto é 0 ou diferente de 0? Se o resto é 0, eu estou trabalhando com um múltiplo de 3. Se o resto não é 0, se é 2, se é 1, se é 3, se é 3 não, se é 1 ou 2 aqui no caso, então eu não terei um múltiplo de 3. Esses dois exemplos aqui eu trabalhei com múltiplos de 3. Você poderia trabalhar com outros múltiplos. Você poderia tentar descobrir se um número é múltiplo de 4, se um número é múltiplo de 5, se o número é múltiplo de 6, ou se ele é múltiplo de 10, né? Vamos fazer aqui um exemplozinho aqui. Vamos verificar se o número é múltiplo de 7. Será que 77 é múltiplo de 7? Como é que eu verificaria isso? Dividiria 77 por 7. Daria 1, sobra 0, abaixo 7, dá por 1, sobra 0. Se eu dividir 77 por 7, eu obtenho 11 e sobra 0. Né? 77 é o dividendo, 7 é o divisor, 11 é o quociente e o resto é 0. Se o resto é 0, eu posso dizer que 77 é múltiplo de 7. Mais um exemplo aqui. E se eu quisesse saber se 95 é múltiplo de 6, dividiria 95 por 6. 9 por 6 dá 1, sobra 3. Abaixo 5, 35. 35 dividido por 6 dá por 4. Dá por 5, né? 5 vezes 6 é 30, sobra resto 5. 5 é menor que 6, a conta para por aqui. Então 95 não é múltiplo de 6, não aparecerá na tabuada do 6. Porque quando eu divido 95 por 6 dá 15, porém o resto é 5, é um resto diferente de 0. O resto tem que ser igual a 0 para a gente afirmar que é múltiplo. Essa é a brincadeira. Vamos falar de divisores de números naturais. Por exemplo, eu mostrei anteriormente que o número 243, quando dividido por 3, se revelava um número de 3. Né? Na verdade, 3 vezes 81 dava 243. Né? Trazendo isso para a divisão, eu tinha essa situação aqui, 243 dividido por 3, né? Dividiu 24 por 3, deu 8, né? Subtraindo 24 de 24 sobra 0, abaixa esse 3. O 3 dividido por 3 dá 1, porque 1 vezes 3 é 13, e 3 menos 3 é 0. Olha que interessante, o resto terá 0. Então, disso aqui eu sabia. Se 243 dividido por 3 é 81, significa então que 3 vezes 81 é 243, né?
Trazendo isso aqui para cá, eu poderia escrever aqui, evidentemente, assim, ó, 243 dividido por 3 é igual a 81. Ou 3 vezes 81 é 243. Né? Isso aqui já nos revela se o número é múltiplo ou não do outro. Aqui eu sei que o 243 é múltiplo do 81. Né? Porém, aqui eu posso dizer também que o 3 divide o 243. Né? Então aqui são afirmações para ficar. Aqui, um é assim, 243 é múltiplo de 3. Porque se eu dividir o 243 por 3, eu obtenho um número inteiro com o resto zero. Também é verdade aqui que 243 é múltiplo de 81. Eu não falei sobre isso, mas se você parar para pensar, se eu dividir o 243 por 81, eu obtenho 3. Então, o 243 ele aparece na tabuada do 13 e também na do 81. Agora, e o 3 é o que do 243? Né? O número 3 divide o número 243. O número 81 também divide. 81 também divide o 243. Se 13 e o número 81, eles dividem o 243, significam que eles são divisores de 243. Né? 243 é múltiplo deles, e eles são o quê? São divisores. E a forma de decidir se o número é divisor ou não é muito parecida com a forma de decidir se o número é múltiplo ou não. É aqui no resto que a gente faz a análise. Então vamos para lá. Essa afirmação que eu fiz bem aqui, ó, que o número 13 e que o número 81 são divisores, se justifica porque o resto aqui é zero. Já mostrei. Agora eu vou mostrar que o número não é divisor de um número natural. Eu poderia pegar aqui o número 243, o próprio 243. Falar, será que o 243 é múltiplo de 9? Ou será que o 9 é divisor de 243? Vamos testar, ver se o resto é zero. Divido 24 por 9, 9 vezes 3 é 27, porém 9 vezes 2 é 18. Né? Quanto é que dá 24 menos 18? Dá 6. Sobrou 63. 9 vezes 7, né? Dá exatamente 63. Então o resto é zero. Olha só, o resto de 243 dividido por 9 é zero. Resto é zero. Quociente é 27. Dividendo 243, divisor 9. Então, se eu divido 243 por 9, eu obtenho o resto zero. Significa que 9 é divisor de 243. Né? Posso fazer as seguintes afirmações aqui. Ó. 9 é divisor de 243. E, além disso, eu posso dizer que 243 é múltiplo de 9. Não? Porque o resto é zero. Vamos continuar aqui, já que já estamos aí com o nosso querido 243. Vamos ver se o 243 é múltiplo de 7, ou se o 7 é divisor de 243. Professor, o 7 é um número muito pequeno, vamos trabalhar com outro? Vamos trabalhar com... vamos com 7 mesmo. 7. Será que 243 é múltiplo de 7 ou que 7 é divisor de 243? Vamos ver se o resto é zero.
O 2 não dá para iniciar essa divisão, a gente começa com o 24. 7 vezes 3 é 21. Né? Vou diminuir aqui do 24, 21. Vai sobrar 3. Abaixando o 3, está lá, eu tenho 33. 7 vezes 4 é 28, e 7 vezes 5 é 35. Então aqui dá por 4, e eu vou subtrair aqui 28. Né? 33 menos 28, eu posso fazer aqui 13, né? E aqui fica 2. 13 menos 8 é 5, né? E aqui ficou 2 menos 2, sobrou 5. E 5 é menor que 7, não tem mais ninguém para baixar. Então aqui eu tenho o resto dessa divisão, é 5. Então, dividendo 243, divisor 7, quociente 34, resto 5. O resto 5 é diferente de zero. Eu posso afirmar que 243 é múltiplo de 7, ou ainda que 7 é divisor de 243? A resposta é simples, não. 243 não é múltiplo de 7. Tampouco 7 seria divisor de 243. Então, 7 não é um divisor natural de 243. Divisores ou fatores, né? Vamos pensar aqui então em um número para começar uma história. Eu vou pensar no número 18 e nas maneiras de se obter 18. Vamos pensar aqui no número 18. Quais são as maneiras de se obter 18? Eu posso obter 18 multiplicando divisores de 18. Olha aqui, ó. Se eu multiplicar 1 por 18, eu obtenho 18. O número 1 é um divisor de 18 e o número 18 é um divisor de 18. Na verdade, o 18 é múltiplo de 1. Qualquer número é múltiplo de 1, né? Se parar para pensar. E o 18 é múltiplo de 18, porque qualquer número é múltiplo dele mesmo, né? Isso aqui é fácil, né? Se eu pegar o 18 e dividir por 1, eu vou obter 18 e o resto vai ser 0. E se eu pegar o 18 e dividir por 18, vai dar 1 e o resto vai ser 0. Então, 18 é múltiplo de 1 e também é múltiplo de 18. 1 é divisor de 18 e o 18 é divisor de 18. Né? E se eu multiplicar 1 por 18, eu obtenho 18. Como eu multiplico 1 por 18 e obtenho 18, eu posso dizer que esses dois caras aqui, além de serem divisores, são fatores do 18, tanto 1 quanto 18. Vamos pegar outros dois caras aí. Eu posso descrever 18 como 3 vezes 6. Né? 3 vezes 6 é 18. Está lá na tabuada do 13 e na tabuada do 6 também. Que 3 vezes 6 é 18. Evidentemente que 3 é divisor de 18. Façam essa conta. E que 6 é divisor de 18. Agora, como 3 vezes 6 dá 18, nós chamamos isso aqui de fatores do número 18 também. Será que todo divisor, se eu multiplicar um pelo outro, eu obtenho 18? Será que se eu pegar, por exemplo, o 2 é divisor de 18, e o 6, será que se eu multiplicar 2 por 6, eu obtenho 18? Né? Nem vou pegar o 6, vou pegar outro divisor do 18 aqui, só para ilustrar. Vamos pegar o 9, que também é divisor do 18. Se eu pegar 2 vezes 9 dá 18? Dá 18. Então 2 e 9 são fatores do 18. Né? São divisores e são fatores do 18. Se eu fizesse o 2 vezes o 6,
tanto o 2 quanto o 6 eram divisores de 18, né? Já mostrei aqui para cima. Porém, quando eu multiplico 2 vezes 6, não dá 18, dá 12, né? Ó, diferente. 2 vezes 6 não é 18. Significa que 2 e 6 juntos, um multiplicado pelo outro, não dá 18, né? Não configuraria aqui o caso de serem fatores dos 18, os dois juntos. O 2 junto com o 9 é fator de 18, o 6 junto com o 3 é fator de 18. Aqui, embora o 2 e o 6 sejam divisores, eles dois juntos, multiplicados, não obtêm 18, né? Que é o caso de ser fator. Né? Então, fator significa isso aqui. A vezes B vai ser considerado o fator de um número C. Né? A vezes B é fator de um número C, porque A vezes B dá C. Se A vezes B não der C, não é fator do C. Né? Essa é a ideia. Critérios de divisibilidade. Aqui eu trouxe um pequeno probleminha para falar sobre os critérios de divisibilidade. No início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3.810 cadernos que estão no estoque. O gerente pretende embalar todos os cadernos sem que sobrem cadernos. Né? Embalar os cadernos em grupinhos sem que sobrem cadernos, fazendo pacotes da mesma quantidade de cadernos em cada um. Vamos verificar se é possível que cada pacote contenha 2, 5 ou 7 cadernos. Né? Então, se eu embalar de 2 em 2, não vai sobrar 1 no final. Se eu embalar de 5 em 5, não vai sobrar 4 ou 3. Idem para 7, né? É isso que a gente quer verificar. Na verdade, a gente quer verificar se os números 2, 5 e 7 são divisores de 3.180. Ou que o número 3.180 é múltiplo de 2, 5 e 7. No caso do 2 é bem óbvio, tá? Porque qualquer número par é múltiplo de 2. Ou 2 é divisor de qualquer número par. Sempre vai dar resto zero. E no caso do 5? Bom, nós vamos aprender que qualquer número terminado em 0 ou 5 é múltiplo do 5. Ou que o 5 é divisor de qualquer número terminado em 0 e 5. E do 7? Vamos ver se tem alguma coisa assim. Então, o critério de divisibilidade é isso que eu estou falando. Ver um padrão antes de precisar de calcular o resto. Né? Todo número par é múltiplo de 2. Né? Não preciso fazer toda essa divisão por 2. Ou que todo número terminado em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Já não precisaria fazer a divisão por 5. E pelo 7, será que tem algum padrão? Vamos ver um por um. Vamos começar aqui então com 3.180 dividido por 2. Né? Eu já disse que como 3.180 é par, o resto vai ser 0, mas vamos verificar. O 3 dividido por 2 dá por 1, né? Vocês sabem que 1 vezes 2 é 2. Aí a gente coloca o 2 aqui, ele subtrai, 3 menos 2 sobra 1. Abaixa o 1 aqui, ó, esse aqui. Eu tenho 11, 2 vezes 5 é 10. Mais próximo de 11 possível, né? Porque 2 vezes 6 seria 12. Sobra 1 de novo. Vou abaixar o 8. 18. 2 vezes 9 dá exatamente 18, que é uma maravilha. Subtrai o 18, 18 é 0. E ainda tem que abaixar esse 0 aqui. Né? Como tem 0 aqui, o resultado aqui é 0 de novo. E o resto vai dar 0, menos 0 é 0. O resto foi 0. O que importa aqui é o resto. Quanto ao resto é 0. Então significa que se eu tenho 3.180 cadernos e colocar em pacotes de 2, eu vou ter 1.590 pacotes. Cada pacote com 2 cadernos. Total 3.180 cadernos. Sobra algum caderno no final? Sozinho? Não sobra. O resto é 0. Então, significa que 3.180 é múltiplo de 2. E que 2 é divisor de 3.180. E que dá para embalar em grupinhos de 2. Né? E em grupos de 5, será que dá? Vamos ver. Eu já contei para vocês qual é o resultado, mas vamos ver aqui. 3.180 dividido por 5. O 3 não dá para dividir por 5, porém o 31 dá. 5 vezes 6 é 30. Né? É
o mais próximo de 31. Fazendo 31 menos 30, sobra 1. Abaixa o 8, 18. 5 vezes quanto dá 18? 5 vezes 3 dá 15. Né? O mais próximo de 18. 18 menos 15, sobram 3. E abaixa esse 0, 30. 5 vezes 6, conforme vocês já sabem, dá exatamente 30. Né? 30 menos 30, 0. De novo, fiz uma divisão, obtive resto 0. Significa que 3.180 é múltiplo de 5, ou que 5 é divisor de 3.180, porque obtive novamente resto 0. Significa que se o dono dessa papelaria fazer pacotinhos de 5 cadernos, ele vai obter 636 pacotinhos, cada um com 5 cadernos, e não sobra caderno nenhum. E para o número 7, o que vai acontecer? Vamos lá? 3.180 dividido por 7. Vocês sabem que 3 não dá, eu vou precisar pegar 31. 7 vezes 4 é 28. Tá? Então, eu coloco 28, vou fazer 31 menos 28. Né? Dá 3 unidades de diferença. Vou abaixar o 8 aqui. Não? 38. 7 vezes 5 dá 35. E 38 menos 35 sobra 3. Ainda dá para baixar esse 0, 30, né? 7 vezes 4 é 28, o mais próximo do 30. Então, 30 menos 28 sobrou 2. Tem mais alguém para baixar? Não tem. Significa, então, que se ele fizer pacotinhos de 7 cadernos, ele vai conseguir fazer 754 pacotinhos e sobrará 2 cadernos, né? Que não dá para mais um pacotinho. Ou seja, não vai dar certo fazer pacotinhos de 7 cadernos. Dava para 2 e para 5, não dá. E eu sei que não dá olhando aqui para o resto, que é o número 2. Né? Então as informações que eu tenho aqui, 454 pacotinhos e sobra 2. Ou seja, 3.180 não é múltiplo de 7. E tampouco 7 é divisor de 3.180. Né? Porém, vocês perceberam que eu já sabia que o 2 e o 5 seriam divisores desse número antes mesmo de fazer a conta. Eu falei assim, todo número par é divisível por 2. E todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Será que tem alguma regra a mais nesse sentido? Vou começar com o número 2. Que fique claro, gente. O número 1, o número 2, divide qualquer número par. Mas não divide nenhum número ímpar. Se é par, é divisível por 2. Se é ímpar, não é divisível por 2. Tá? E o 5 é a mesma coisa que eu falei para vocês. Né? O 5, se vocês se lembram da tabuada do 5 aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou colocar aqui em cima. 0, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 7 é 35. E segue, né? Ou seja, vocês notam que todos os números terminados em 0 ou 5 aparecem na tabuada do 5. Ó. 0, 5, 10, 15, todos. Então, todos os números terminados em 0 e 5 vão ser divisíveis por 5. O 3.180 terminava em 0, então é divisível por 5. E aqui não aparece nenhum número que não tenha ao final 0 e 5, né?
Pense no número que tem o final 3 ou 7, não aparece na tabuada do 5. Então é só esses mesmos, terminados em 0 e 5, que serão divisíveis por 5. Isso nos leva também ao caso dos números divisíveis por 10. Né? Os números divisíveis por 10 serão apenas aqueles que terminam em 0. Né? E a divisibilidade por 3, por exemplo? Essa seria um pouco mais interessante, né? É um pouquinho mais complicado. Mas, em resumo, a gente poderia dizer assim, se a soma dos algarismos de um número natural for divisível por 3, então esse número será divisível por 3. Né? De forma recíproca, se o número é divisível por 3, então a soma dos algarismos dele é divisível por 3. Aqui nesse exemplo que nós estamos aqui, para mim ver se esse número é divisível por 3, eu poderia somar todos os algarismos. 3 mais 1 mais 8 mais 0. 3 mais 1 é 4, mais 8 é 12, mais 0, bom, deu 12. E 12 é divisível por 3, então esse número aqui é divisível por 3. Vamos testar? Aqui no cantinho. 3.180. 3.180, né? Deixa eu... 3.180 é divisível por 3? Estou dizendo que é porque eu somei os algarismos e deu 12, que é divisível por 3. O 3 por 3 dá por 1, né? 3 menos 3, evidentemente que é 0. Abaixo o 1, não dá, então vem um zerinho aqui. E abaixo o 8. 3 vezes 6 dá 18. Quando eu subtraio, obtenho o 0. Ainda tem que abaixar esse 0 aqui. Abaixei ele, dá 0 aqui. 0 vezes 3 é 0. Fazendo 0 menos 0. O resto é 0. Olha só que interessante. 3.180 é divisível por 3, porque deu resto do 0. Como que eu sabia disso? Usando essa afirmação, que qualquer número cuja soma dos seus algarismos dá 3 é divisível por 3. A soma dos seus algarismos dá 3, não. Qualquer número cuja soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3 também será divisível por 3. E aqui, quando eu somo os algarismos, 3 mais 1 mais 8 mais 0, dá 12. 12 está na tabuada do 3. 3 vezes 4 é 12. Então, eu sei que esse número será divisível por 3 também. Pessoal, então, um pequeno resumo aqui sobre essa questão de divisibilidade. Eu diria que as mais importantes são essas três aqui. Se o número natural é par, então ele é divisível por 2. Se o número das unidades de um algarismo natural é 0 ou 5, então ele é divisível por 5. E se a soma dos algarismos for divisível por 3, então o número em questão será divisível por 3. Existem também critérios para divisibilidade por 4, para divisibilidade por 6, por 7 e segue. Porém, seriam muitas regras para a gente ficar lembrando de todas. Foquem nessas três que são as principais, né? E se essas regras não te ajudarem no momento, por exemplo, você tiver uma divisibilidade por 7, ou por 6, ou por qualquer outro número, você faz a divisão e verifica se o resto é 0 ou diferente de 0. Seguimos. Para vocês também são os chamados números primos. Quem são os números primos? Quem são os números primos? Em poucas palavras, número primo é todo número natural maior do que 1 que tem exatamente dois divisores distintos, ou 1 e ele mesmo. Por exemplo, nós vimos aqui que alguns números têm vários divisores diferentes. Por exemplo, o número 21. O número 21, ele tem como divisores o número 1, né? Você divide 21 por 1, você obterá resto 0. Se você dividir o 21 por 2, você terá resto diferente de 0. Por 3, você terá resto 0.
e por 7 você terá resto 0. E por 21 mesmo você terá resto 0. O número 21 tem todos esses divisores aqui, ó. 1, 3, 7 e 21, né? Ou poderia dizer, o número 1 é múltiplo de todos esses caras aqui, né? 21 vezes 1 dá 21, 3 vezes 7 dá 21, né? E consequentemente 7 vezes 3 também dá 21, e 21 vezes 1, ou 1 vezes 21 dá 21. Todos esses caras são divisores de 21, né? Então, o 21 não se encaixa na categoria de números primos, porque número primo é todo aquele número natural maior que 1 que tem exatamente 2 divisores distintos, ou 1 e ele mesmo, né? Quem seriam esses caras? Ele diz também que é maior que 1. Então, eu vou fazer aqui, eu vou escrever o conjunto dos números primos aqui, vou colocar um P para simbolizar, e vamos colocar os números. Esse conjunto inclui o 0, o 1? Não, porque diz que o número tem que ser natural, o 0 é natural, 1 é natural, mas diz que tem que ser maior que 1, né? Maior que 1, deixa bem claro que é maior, 1 não vale, a gente começa no número 2. Será que o número 2 é um número primo? Quantos divisores tem o número 2? O número 2, você pode dividir ele por 1, né? O 1 é divisor do 2, e o 2 também é divisor do 2. E só tem esses dois, porque, né, já que é o número 2, o maior divisor possível do 2 é o próprio 2. Então o 2, ele se encaixa aqui, ele só tem 2 divisores. 1 e o 2. Se a gente pegar o número 3, por exemplo, ele também será primo. Por quê? Porque o número 3 só tem 2 divisores também, 1 e 3, né? Entre o 1 e o 3 você teria o número 2, mas o número 2 não é divisor do 3, né? Não sobraria resto 0. Já o número 4, será que ele entra aqui? O 4 tem quantos divisores? Vou colocar aqui o 4. O 4 tem como divisores o número 1, né? O número 1 é divisor de qualquer número. Ele tem o próprio 4 como divisor dele mesmo, né? Todo número é divisível pelo mesmo. Porém, o número 4 tem o 2 como divisor também, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2 e sobra resto 0. Então, o 4, meus amigos, não é primo. O 4 não entra nessa listinha. Já o 5, será que o 5 entra aqui? Quem são os divisores de 5? O 1 é divisor de 5 e o próprio 5 é divisor de 5. Quem são os números que estão entre 1 e 5? O 2, o 3 e o 4. 2 divide 5? Não. 3 divide 5? Não. 4 divide 5? Não. Né? Para dividir tem que ter resto 0. Então apenas o 1 e o 5 dividem o 5 e o 5 entra aqui. O 6 entra aqui? Pergunta. Né? Se eu pensar no número 6, quem são os divisores do 6? 1 e o 6. O 3 também é divisor do 6 e o próprio 2 é divisor do 6. Então o 6 tem vários divisores, não entra aqui. Aliás, se a gente parar para pensar nos números pares, o 2 divide todos os pares, lembra que eu falei? Então qualquer número par vai ter como divisor o 1, ele mesmo, e o 2, que já dá mais do que 2 divisores, dá 3, né? Então nenhum número par poderá ser primo, exceto o 2, porque no caso do 2, o 2 coincide com ele mesmo, né? Então já podemos excluir todos os números pares da lista dos primos e verificar apenas os ímpares. O 7 é um número primo, vocês observaram que o 7 pode ser dividido por 1 e por 7. Nenhum outro número dividirá 7 obtendo o resto 0. O 8 é par. O 9 é um número ímpar, ele é primo? Vamos analisar. O 9 dá para dividir por 1. O 9 dá para dividir por 3, porque 3 vezes 3 é 9, e por 9. O 9 tem 3 divisores. Então, o 9 é ímpar, mas não é primo, certo? Depois do 9 vem o 10, né? Todo mundo sabe que o 10 é par. Tem como divisor o 1, o 2, o 5 e o 10. Depois vem o 11. O 11 é primo. Quais são os números que dividem o 11? Vocês podem pegar todos os números entre 1 e 11 e checar um por um. Eu já vou adiantar para vocês que só vai dar por 1 e por 11 mesmo. O mesmo vale para o número 13.
vocês não vão encontrar divisores de 13 entre 1 e 13, diferente de 1 e ele mesmo. O 15, que é ímpar. O 15 tem só 2 divisores? Não, o 15 é um número terminado em 5. E todos os números terminados em 5 são divididos por 5. Então o 15 ele tem como divisores o 1, o 3, né? Porque se eu somar 1 mais 5 dá 6, né? E 6 divide 3, então o 15 é múltiplo de 3, é múltiplo de 5, porque termina em 5, e é múltiplo dele mesmo, né? Então é múltiplo de muita gente. Não serve. O 16 é par, já sabemos que não serve. Vamos para o 17. Será que o 17 é primo? De fato é. Observem vocês que nenhum número entre 1 e 17, com exceção do 1 e do 17, dividirá o 17. Vale também para o querido 19. Já não vale para o 21. Né? O 21 é múltiplo de 3, é múltiplo de 7. Valerá para o 23. Não valerá para o 24, nem para o 25, que comunga da mesma situação do 15. Não valerá para o 27, que é múltiplo de 3, de 9. Valerá para o 31, por exemplo. Não valerá para o 33. Né? Porém, segue. Né? Esse conjunto aqui é infinito. Né? E a regra para você obter um valor desse conjunto aqui é verificar se esse valor em questão tem apenas 2 divisores, o 1 e o ele mesmo. Né? Já vimos que o único número primo par é o 2. Olha só, coloquei para vocês aqui os 100 primeiros números primos. Começando pelo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29. Opa, aqui eu pulei o 29, olha só aqui, né? Aqui eu teria o número 29 aqui, ó, também primo, né? Pulou 27, o 29 entre o 23 e o 31. O 31, 37, 41, 43, 103, né? E o centésimo aqui seria o 547. Esses aqui são os 100 primeiros números primos. Nós temos infinitos números primos, evidentemente. E não existe uma fórmula pronta para calcular o próximo número primo. A única coisa que existe é essa informação aqui, que o número é primo se ele tiver exatamente 2 divisores distintos, o 1 e ele mesmo. Então, e você aí? Se eu pegar o número gigantesco, é 11.343. Será que esse número é primo? 11.343? Não sei. Algumas apostas. Ele não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Será que ele é divisível por 5? Não, não é. Teria que terminar em 0 ou 5. E por 3? 1 com 1 é 2. Com 3 é 5. Com 3 é 8. Com 4 é 12. Esse número aqui é divisível por 3. Não pode ser primo. Porém, não é uma tarefa tão simples assim encontrar números primos, né? Porque esse aí foi fácil, porque era divisível por 3. Mas você poderia ter um número que não fosse divisível por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, mas ele poderia ser divisível por 29. Né? Vou pegar um número aqui para vocês, por exemplo, 169. Esse número é primo, 169. Ele não é divisível por 2, nem por 5, nem por 4, né? Será que ele é divisível por 3? 1 com 3, 7. Com 9, dá 16. 16 não é divisível por 3. E esse número aqui não é primo. Ele é divisível por 13, por exemplo. Tá? Bom, é isso aí por enquanto. Desejo a vocês boas aulas. E em caso de dúvidas, procure o seu professor para esclarecer qualquer situação. Até mais!